Bom dia a todos. Meu nome é João Marcos, meu amigo é o Pedro Paulo. A gente vai apresentar um trabalho, né, sobre os submódulos 3.10 e 3.12 dos procedimentos de rede do ONS. Como os módulos 3.10 e 3.12 são submódulos, né, de estudos, um para segurança operacional elétrica e outro de curto-circuito, eles são baseados no módulo 2.3 apresentado pelo grupo do ITA. Aí o que são, né, os submódulos de fato? Os procedimentos de rede, né, são propostas do ONS, justamente para coordenação, controle, estipulação de procedimentos padrões no que tange a estudos e procedimentos dentro da rede elétrica, no sistema, né, interligado nacional. O ONS, como bem contextualizado por vocês, é justamente a empresa privada sem fins lucrativos que visa a operação do sistema, né? Por isso que o nome é Operador Nacional do Sistema. Recentemente, em 2021, houve a reestruturação dos procedimentos de rede. A gente vai falar, né, do 3.10 e 3.12, e o módulo 3 é justamente o planejamento da operação. Os submódulos são 3.10 e 3.12. Então, esses procedimentos, né, são primeiramente desenvolvidos pelo ONS, depois tem uma aprovação pela ANEEL e depois rola uma aprovação interna pelo ONS também. E depois é disponibilizado, né, os sistemas, uma ferramenta de gestão de conteúdo. Aí, como eu falei, estão vigentes, né, esses submódulos a partir de 1º de janeiro de 2021. Está lá disponível no site do ONS essa informação. Aí vamos começar falando sobre o 3.10, são os estudos para a segurança operacional elétrica. Quando a gente entra, né, no site do ONS, a gente, nessa parte, né, sobre o ONS, procedimentos de rede e os vigentes, né? A gente tem essa visão, onde cada submódulo está aqui em cada tema, né? Como a gente falou, o módulo 3 é justamente o planejamento de operação. Aí tem os módulos 3.1, 3.2 até o 3.10. E aqui a gente pode ver também que houve um histórico, né? Foram mudadas algumas coisas, acrescentadas outras, e a gente pegou a versão mais atual dos estudos para segurança operacional elétrica. Aí, quando a gente abre o arquivo, né, a gente tem essa carinha dele, tem o submódulo falando se ele é operacional ou sobre a responsabilidade, né? Então, a gente pegou o operacional aqui para falar um pouco sobre ele. Aí, esse submódulo 3.10, ele é dividido em 5 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira parte é justamente o estudo de otimização de controles, né? O contexto e a abrangência desses estudos. Com base, como são módulos de estudos, né? Baseados justamente no 2.3, e esses estudos realizam a otimização, né, dos controladores e, primeiramente, a consolidação, né, desses controladores, depois a coleta desses dados e os estudos de desempenho do sistema sobre pequenas perturbações, justamente a estabilidade dinâmica, né, dentro dos estudos de otimização de controles. Então, só está falando de controles. E o estudo de desempenho sobre grandes perturbações, que é a estabilidade eletromecânica. E depois que todo esse estudo é feito, em relação à otimização de controles, é elaborado um relatório justamente para poder disponibilizar e melhorar o sistema de maneira geral no que tange a controles. Aí, o outro item, né, do submódulo 3.10 é o estudo de recomposição do sistema. Vamos supor, tem uma falha, tem alguma perturbação, alguma oscilação, como que a gente pode estudar esse fenômeno, né? Aí, primeiro, justamente, tem o contexto e a abrangência dos estudos. Vamos supor, um determinado sistema caiu, né? Como que a gente vai recompor esse sistema dentro do SIM novamente? Então, tem os estudos, né? A coleta e consolidação desses dados, aí o estudo do sistema em regime permanente,
justamente aqui a estabilidade eletromecânica, no que tange a recomposição do sistema, qual o impacto em curtíssimo prazo de colocar determinado sistema novamente em operação. Aí faz o estudo eletromecânico e o estudo transitório eletromagnético para a recomposição do sistema. Aí no item 3, né, no submódulo 3.10, o estudo da reserva de potência operativa utiliza o 2.3 novamente para definir softwares, quantificar a potência, o risco de atendimento à carga e o comportamento da frequência no sistema. Justamente faz esse estudo para manter a segurança, manter a frequência, manter a carga energizada, né, sendo abastecida. E aqui tem o estudo de controle de carga-frequência. Essa parte visa os novos empreendimentos, novas cargas, novos até agentes de geração de transmissão no contexto do sistema, né? Então faz um estudo justamente para ver o impacto de cada novo agente ou de cada nova carga, né, no contexto da carga e frequência. E aí, quando todos esses estudos foram feitos, quando são determinados, né, quando tem algum grande impacto, é feito justamente um relatório com esses estudos, colocando algumas medidas para melhoria tanto dos sistemas que a gente já falou, né, que é a otimização de controles, recomposição do sistema, a reserva de potência operativa. Então, eles colocam tudo num relatório, colocam algumas considerações para dizer justamente como a gente pode melhorar o controle, a potência e tudo mais, e depois rola um acompanhamento dessas medidas mitigatórias aí que foram colocadas nos relatórios. Bom, vou apresentar um pouco sobre os estudos de curto-circuito, que é o módulo 3.12 dos procedimentos de rede do ONS. Lá tem 2 arquivos, um sobre as responsabilidades e um sobre o operacional, que vai falar mais sobre as etapas de cada estudo. Passa para mim, por favor. Bom, esse submódulo vai definir os produtos dos estudos, as responsabilidades e prazos e etapas dos processos relativos aos estudos de curto-circuito, a elaboração de diagramas de impedância, a gestão de dados dos estudos de curto-circuito e o cálculo dos reatores equivalentes para a simulação de curtos monofásicos e estudos transitórios eletromecânicos. Os estudos desse submódulo vão calculam o nível de curto-circuito em relação entre reatância e resistência para diversas instalações de transmissão, incluindo energia básica e interligações internacionais. É bom citar, né, que justamente na transmissão, essa relação aqui vai ser muito grande, porque tem muito mais reatância do que de fato resistência. Bom, os produtos desse submódulo são a base de dados de estudos de curto-circuito, os casos de referência de planejamento para esses estudos, os relatórios de reatores equivalentes nas barras do Sistema Integrado Nacional, para simulação de curto monofásico e diagramas de impedância. Bom, a responsabilidade de cada setor aqui o ONS ele é responsável pela gestão dos dados, coordenação, manutenção, atualização, elaborar os documentos dos estudos de curto-circuito e disponibilizar as informações. Quanto aos agentes de operação, eles são responsáveis pelo fornecimento dos dados. Isso ocorre anualmente, eles fornecem se houver alterações e a capacidade de interrupção dos disjuntores. Além disso, eles são também responsáveis pela participação e elaboração dos documentos de estudo de curto-circuito. Eles devem também indicar representantes, responsáveis técnicos para
para acompanhar junto ao ONS esses estudos de curto-circuito e devem também informar o ONS informações de ações em andamento e um cronograma de estudos de curto-circuito para os equipamentos da responsabilidade desse agente de operação. Sendo assim, os agentes vão informar os parâmetros dos equipamentos em valores percentuais, na base de 100 MVA, e tensões de base nominais dos equipamentos, e é realizado em etapas. A primeira etapa seria na solicitação ao acesso do sistema, vai ser fornecido os parâmetros de projeto, e na entrada da operação é fornecido os parâmetros definitivos. Quando não há um agente ainda definido, é utilizado os parâmetros típicos do ONS. Sendo assim, o ONS, como ele é responsável pela gestão de dados, ele vai inserir esses dados na sua base, e após isso disponibiliza para possíveis comentários dos agentes de operação, vai realizar correções após os comentários dos agentes de operação, e assim vai consolidar a base de dados para a realização dos estudos de curto-circuito. Sendo assim, são incluídos só os equipamentos que são efetivamente operacionais. Os agentes vão encaminhar as alterações dos seus sistemas, capacidade de interrupção simétrica dos seus disjuntores, e isso tudo num padrão de documentos estabelecido pelo ONS, que está no anexo A desse submódulo. Assim é enviado para os agentes para comentários, para consolidar, e depois da consolidação disponibilizada a base de dados no site do ONS. Bom, esses são os prazos para cada atividade que eu acabei de citar aqui. Existe uma ordem, né? Primeiro o ONS vai enviar, primeiro os agentes de operação vão enviar as alterações de cada trimestre do ano, referente ao trimestre que passou, nas datas que estão dispostas nessa tabela, e depois vai ser consolidado pelo ONS, divulgada essa base de dados para comentários dos agentes de operação, vão ser enviados, esses comentários têm um prazo, e após esse prazo, o ONS divulga a versão final da base de dados de operação e do arquivo de alteração. Bom, utilizando os dados dessa base de operação de curto-circuito, o ONS vai gerar arquivos de alteração, com base na lista de obras do plano da operação elétrica de médio prazo e casos de fluxo de potência para cada horizonte de planejamento até 5 anos à frente. E assim é enviado também esse documento de casos de referência para os agentes de operação. Após consolidação, é disponibilizado no site do ONS. Após essa consolidação desses dados de referência, são realizados os estudos de curto-circuito. Vão ser, nesse estudo de curto-circuito, os estudos de proteção, as identificações das barras que atingiram o nível mínimo estabelecido no submódulo 2.3, para o estudo detalhado da interrupção simétrica do disjuntor, identificação das barras monitoradas com variações significativas de níveis de curto-circuito, identificações de disjuntores superados, um alerta pela capacidade de interrupção simétrica, e lista de barras para análise de disjuntores de acordo com os critérios específicos. Os valores mínimos indicados para estudo detalhados vão estar dispostos no submódulo 2.3, que foi apresentado pelo grupo anterior. Sendo assim, também o outro estudo que o ONS vai elaborar é o relatório dos reatores equivalentes nas barras do Sistema Interligado Nacional para a simulação do circuito monofásico em estudos transitórios eletromecânicos. Isso vai apresentar valores de impedância das barras de sequência positiva e zero, valores de reatores equivalentes,
e valores da tensão de sequência positiva para curto-circuito monofásico das barras que tem tensão igual ou superior a 69 kV. A etapa... Pode passar. Essas etapas que eu estou citando aqui sempre vão ser, primeiro, o ONS vai divulgar a versão inicial, os agentes de operação vão comentar, vão enviar vídeo de sugestões e comentários. Após essas sugestões e comentários, o ONS vai divulgar a versão final. Isso para esses dois. Para o diagrama de impedância, o diagrama de impedância ele é enviado apenas sob demanda. Ele é uma solicitação dos agentes de operação. E quando solicitado, o ONS vai elaborar e esses diagramas de impedância vão representar graficamente a base de dados de curto-circuito baseados em diagramas unifilares das instalações. Valores de impedância de sequência positiva e sequência zero. Sendo assim, há um prazo após a solicitação do agente de 60 dias e é enviado. Bom, as conclusões do que a gente apresentou é basicamente a importância da gestão de dados, né, de curto-circuito, do estudo de segurança operacional, e a padronização desses procedimentos para os estudos da rede elétrica. Bom, as nossas referências sobre o módulo 3.10 e 3.12. E obrigado.